O mistério do trono usurpado, o fim da carne e a coroação do espírito. Você sabia que existe um trono escondido dentro de você e neste exato momento um rei falso está tentando roubar a sua coroa? Preste atenção, pois hoje eu vou abrir os seus olhos para o mistério da transição de reinos em 1 Reis, capítulo 1. O que parece ser apenas história é o mapa da sua salvação. Meu filho, minha filha, incline os seus ouvidos à minha voz neste momento. Eu sou o Senhor, aquele que sonda as profundezas do seu coração e revela os mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Hoje, eu te levo aos corredores do Palácio de Jerusalém, não apenas para te contar sobre o fim da vida do rei Davi, mas para revelar a guerra invisível que acontece dentro da sua própria alma. Há um trono no seu interior e há uma batalha espiritual implacável para decidir quem se assentará nele. A minha palavra diz que Davi estava velho e não conseguia se aquecer. Cobriam-no com roupas, trouxeram a bela Abissag, a sunamita, para deitar-se em seu seio, mas o rei não se aquecia, nem a conheceu. O que eu estou te ensinando aqui, meu filho? Davi, o grande rei, o homem segundo o meu coração, representava uma era, um tempo que estava chegando ao fim. A velhice de Davi simboliza a fraqueza da carne humana e a limitação da antiga aliança, a lei. A lei foi gloriosa, teve suas vitórias, matou gigantes, mas chegou um momento em que ela não podia mais trazer o calor da vida, não podia mais gerar calor espiritual. Os homens tentaram usar métodos humanos, representados por Abissag, para reviver um avivamento que já havia passado. Tentar aquecer o que eu já decretei que está no fim é o grande erro da religiosidade. Esforços humanos, beleza exterior, rituais carnais. Nada disso pode reviver aquilo que o meu espírito já determinou que deve transicionar. Eu sou um Deus de novas estações. E é exatamente neste momento de fraqueza aparente, na transição, que o inimigo ataca. Observe Adonias. A minha palavra diz que ele se levantou e disse: eu reinarei. Adonias é a perfeita tipologia da sua carne, do seu ego e do próprio orgulho de Lúcifer, que um dia disse no céu: eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Adonias era formoso de parecer, não tinha sido contrariado por seu pai e preparou para si carros e cavalos. A carne sempre gosta de espetáculo. O falso rei sempre tenta tomar o poder pela força, pela aparência, pelo barulho. O seu ego quer reinar na sua vida, confiando na força dos cavalos e dos carros, que representam os sistemas e as riquezas deste mundo. Mas lembre-se do que eu disse em Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Adonias fez um grande banquete e sacrificou animais perto da pedra de Zoelete, que significa a pedra da serpente. Entenda este mistério profundo. Toda rebelião contra a minha vontade, toda tentativa de autoexaltação é fundamentada na pedra da serpente, na astúcia de Satanás. É um banquete que parece bom, atrai pessoas influentes como Joabe, o capitão que confiava na espada, e Abiatar, o sacerdote que perdeu a visão espiritual. O mundo aplaude a carne. O mundo aplaude quando você se exalta. Mas preste muita atenção em quem Adonias não convidou. Ele não chamou Zadok, o sacerdote, não chamou Natã, o profeta, e não chamou Salomão. Sabe por quê? Porque a carne abomina a verdadeira santidade. Zadok. Foge da voz profética que traz arrependimento, Natã, e não suporta a presença do príncipe da paz, o meu escolhido, Salomão. Onde o seu ego governa, não há espaço para o meu Espírito Santo, nem para a soberania do meu Filho Jesus, de quem Salomão é apenas uma sombra. Mas eu, o Senhor, não durmo e não cochilo. Quando o inferno acha que venceu, quando o banquete da rebelião está acontecendo, eu desperto os meus atalaias. Eu levantei Natã, a voz profética, e ele foi até Batseba, que tipifica a igreja, a noiva.
Natã diz a ela: lembra ao rei a promessa que ele fez. Ah, meu filho, ouça a minha voz agora. Quando a igreja e o Espírito Santo se unem em oração para me lembrar das minhas promessas, o céu se move. O meu espírito e a noiva dizem: vem. Batseba entrou no quarto do rei velho e apelou para a aliança. Ela não usou a força, ela usou a adoração. Ela se prostrou. Ela disse: Senhor meu, tu juraste, e eu te digo hoje, tudo o que eu te prometi, eu vou cumprir. O inimigo pode estar fazendo um banquete de comemoração, achando que roubou o seu futuro, a sua família, o seu chamado, mas a minha promessa está de pé. Quando o meu espírito e a sua fé clamam diante do meu trono, eu me levanto em seu favor. Davi acordou. Ele não era mais apenas um velho fraco. A promessa o vivificou. Ele disse: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Hoje farei reinar Salomão. E aqui, meu filho, eu te revelo o clímax da glória deste mistério, a coroação do verdadeiro rei. Davi ordena que Salomão seja montado em sua própria mula, não em um cavalo de guerra, mas em uma mula, um animal de paz e humildade. Centenas de anos depois, o verdadeiro rei, o meu filho amado, Jesus Cristo, desceria o Monte das Oliveiras montado em um jumentinho, provando que ele é o rei que vence não pela arrogância, mas pelo esvaziamento, pela humildade absoluta. Eles levaram Salomão a Giom. Você sabe o que é Giom? É um dos 4 rios originais que fluíam do Éden. O nome Giom significa jorrar e romper com força. Enquanto Adonias estava na pedra da serpente, bebendo o vinho da rebelião, o meu escolhido estava nas águas do Éden, onde flui a vida abundante. Eu não unjo os meus nas pedras secas do orgulho. Eu derramo a minha unção onde as águas do meu espírito jorram com força. Foi lá em Giom que Zadok pegou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. O chifre representa a força e ele vem do altar do sacrifício. O azeite é a presença manifesta do meu espírito. A verdadeira autoridade não vem de banquetes políticos ou de manipulações humanas. A verdadeira autoridade espiritual vem do tabernáculo, do lugar secreto, do sacrifício, do azeite esmagado no Getsêmani. Quando a unção desceu sobre Salomão, a trombeta tocou. O chofar soou anunciando uma nova era. E o clamor do povo foi tão grande, a alegria foi tão profunda, que a minha palavra diz que a terra retiniu. A terra se fendeu com o som. E o que aconteceu com o falso rei? Adonias e seus convidados ouviram o barulho, o som da verdadeira adoração, o som do Espírito Santo enchendo a noiva é terror para o acampamento do inimigo. O banquete da carne perdeu o sabor. A rebelião tremeu, todos se dispersaram com medo. O reino do seu ego desmorona quando o verdadeiro rei, Jesus Cristo, é coroado no trono do seu coração. E veja o ato final da misericórdia divina. Adonias, apavorado, corre e se apega às pontas do altar. As pontas do altar eram o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido para a purificação dos pecados. O usurpador, aquele que queria o trono, reconheceu que agora só restava a cruz. E Salomão, em sua sabedoria majestosa, diz: se ele for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá. Mas se houver maldade nele, morrerá. Meu filho, esta é a mensagem do Evangelho. Enquanto você tentar reinar na sua própria vida, você estará em perigo de condenação. A carne não pode herdar o meu reino. O seu orgulho deve ser destronado. Mas se você correr para o altar, se você se apegar à cruz de Cristo, onde o sangue foi derramado, e se submeter completamente ao senhorio de Jesus, haverá graça para você. Haverá vida. O rei Davi, no fim, adorou no seu leito e disse: bendito o Senhor, que os meus olhos o vissem. Eu quero abrir os seus olhos hoje. Pare de lutar para se aquecer com as coisas deste mundo. Pare de tentar forçar o seu próprio reinado. Reconheça que você precisa do azeite fresco de Giom,
Coroe a Jesus no trono da sua alma. Deixe a trombeta tocar no seu interior. A velha estação acabou. O falso reino caiu. Hoje, o Rei Pacífico, o Rei da Glória, estabelece o domínio dele em você. Prostre-se, adore e deixe o meu Espírito governar a sua vida para todo o sempre. Amém. O banquete do orgulho acabou. É hora de descer do seu próprio trono e se render àquele que verdadeiramente reina. Coroe a Cristo hoje no seu coração. Se a voz de Deus falou profundamente com você através deste mistério, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe essa revelação com alguém que precisa ser despertado pelo azeite do Espírito.